olha só, gente, hoje é dia 12 de abril, é o dia do médico obstetra. E para homenagear, né, esses profissionais tão importantes e significantes aí da vida de todos nós, né, eu convidei o Dr. Nelson Sabadin para vir aqui para falar um pouquinho para a gente dessa profissão, até para vocês entenderem também. Em primeiro lugar, boa tarde, Nelson. Boa Parabéns tarde. pelo seu dia, né, o dia do médico obstetra aí. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. É dia do médico e das enfermeiras obstetras também. Então, Que é uma profissão que também é uma importante, profissão né? As e é enfermeiras importante no nascimento. que estão juntos lá, trabalhando juntamente com os médicos. Então, parabéns aí a todas as enfermeiras, os enfermeiros também, obstetra aí, pelo seu dia. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente os maiores desafios que o médico, os enfermeiros, obstetras, eles têm também. A gestação, ela é o momento mais nobre de uma família. É aquela sementinha do amor que está crescendo. Então, acho que o maior desafio, o primeiro maior desafio é a responsabilidade. Então, a obstetrícia, ela cuida de 2, às vezes 3 vidas, 4 vidas quando é um trigêmeos. Então, a responsabilidade nossa é muito importante. Então, o primeiro desafio é esse, que é essa responsabilidade de vir trazendo o futuro de uma nação, o futuro daquela família. E segundo lugar, no Brasil, é a gente tentar lutar contra todo esse sistema que é a cesariana, que é a cesariana eletiva, você tentar recuperar aquele acolhimento do nascimento, aquela forma de se ver o parto, de se ver o nascimento de uma maneira diferente. E o que te levou a escolher essa área da medicina? Porque você falou tudo isso aí, eu já fiquei imaginando, você trazer a vida, né? Você dar a vida para alguém, que é um momento tão esperado. Para muitas famílias, acho que a hora do nascimento é uma das horas mais importantes da vida, né? Você chegar ao mundo. Então, eu devo agradecer a minha filha, Maria Luísa. No último ano da faculdade, nasceu a minha primeira filha, a minha filha mais velha, Maria Luísa. E naquele momento eu fiquei muito feliz. 4 meses depois faleceu a minha mãe. E eu sentei um dia e pensei, eu falei, olha, final do ano está aí, eu vou prestar prova para a especialidade. E qual notícia eu quero dar na minha vida? Notícia de vida ou notícia de morte? Isso que eu pensei. Na minha decisão foi trabalhar com a obstetrícia em trazer a notícia de vida, em participar desse momento tão nobre e trazer alegria para aquelas famílias. Então, claro que a obstetrícia, nada na vida é 100%, né? Existem situações mais desafiadoras, porém, 99% da obstetrícia, ela é você trazendo uma notícia boa, é você marcando positivamente aquele momento do nascimento, que é muito diferente de outras áreas da medicina, né? Por exemplo, oncologia, cardiologia e tudo mais. Neurologia, que são mais coisas complicadas. Então, a minha opção por obstetrícia foi isso, foi trabalhar com vida, com esperança. E assim, teve algum parto que te marcou, que marcou você bastante, assim, que você já falou da sua filha, e a gente começou falando de vida ali também. Teve algum desses que foi mais marcante para você? Teve ano passado um que me marcou bastante, que era uma paciente que vinha de 4 ou 5 abortamentos. Daí a gente começou o pré-natal, fizemos todos os cuidados e ela teve o nenê ali, acho que com 40 semanas, se eu não me engano, 39, 40 semanas. Entrou em trabalho de parto e nasceu esse nenê que, imagine, uma mulher que veio com toda essa carga de abortamentos e tudo. E quando nasce aquele nenê, eu começo a chorar, né? Eu até me emociono e falo que era a nossa cereja do bolo, né? Que todo aquele nenê, ele vinha para quebrar tudo, aquele peso daqueles abortos e trazendo todas aquelas crianças junto, né? Então, esse parto foi um parto que me marcou muito, né? Tem partos difíceis também, partos em que a gente tem uma urgência, né? Uma emergência, que a gente também tem que ter aquela serenidade ao agir. Então, eu sempre falo que o obstetra, ele tem que ser muito sereno, ele tem que ser... eu sou muito brincalhão, mas assim, no momento que você está na assistência ao parto, você tem que ser sereno. Tomar decisões rápidas, rápido, focado, né? Então, a obstetrícia tem disso. Mas esse nenê que nasceu foi um nenê que... Nossa, eu me emociono e me emociono até hoje quando eu falo, porque vem toda aquela situação, uma família que queria muito esse nenê e a gente entrega num parto normal, em que a paciente
se supera a cada contração, entrega esse nenê, que ela luta com tudo isso, toda essa história, né? É muito bonito. Nelson, e agora sobre parto humanizado, assim, como que está essa inserção do parto humanizado? Porque até antigamente não se falava muito isso, e de um tempo para cá as pessoas estão procurando mais também? Sim, eu acho a procura vai aumentando, a procura por uma maneira diferente de se ver o nascimento. E isso também os hospitais vão se adequando pelos usuários, né? Então, quanto mais pacientes procurarem esse atendimento, antes os hospitais vão se adequar, né? Que é como é um mercado, né? Então, se naquele mercado tem um nicho, uma população que está cobrando esse serviço, o hospital vai se adequar e vai prestar esse serviço. Eu voltei a Cascavel em 2019, nesses 4 anos a gente está evoluindo muito. Hoje já temos um hospital em Cascavel com banheira, né? Já agindo, preparado. Tem outro hospital já se preparando, também colocando formas, né? Por exemplo, a banheira, por que é importante? Porque ela auxilia muito na dor, é um método não farmacológico de controle da dor. Então, tem outros hospitais também se adequando. Então, é bonito ver essa evolução de Cascavel dentro da humanização do nascimento. A gente está muito longe, né? Eu sempre falo que qual que é sempre a minha meta? Eu quero que em 5 anos Cascavel seja assim um polo sobre nascimento humanizado, né? Sobre assistência humanizada ao nascimento. Eu quero que Cascavel se projete a nível nacional como assistência humanizada ao nascimento. E os hospitais estão sim cada vez mais evoluindo. Eu acredito que nesses 5 anos a gente vai conversar aqui mostrando que sim, Cascavel ele não deixa nada a perder para o centro do país e a gente faz até melhor. Mas a gente tem uma evolução, um caminho ainda muito grande a percorrer. Mas o importante é que a gente já está no caminho, as pessoas estão procurando, os hospitais estão se aperfeiçoando também nessa parte. Mas a cesárea, ela também ela pode e deve ser humanizada? Claro, ela pode ser com acolhimento, com respeito. A gente deve perceber a cesariana não como só um procedimento cirúrgico. A cesariana é um momento muito importante para aquela família. Então ela deve ser humanizada, respeitosa, acolhedora. Também na hora de nascimento do nenê se diminui a luz, se respeitar a primeira hora do nascimento. Então a cesariana, ela se deixa de ser um procedimento, aquele procedimento frio, onde que se fala sobre tudo na sala cirúrgica, para se tornar aquele ambiente acolhedor, com uma música de escolha da paciente, com uma luz que vai diminuindo na hora do nascimento, com a mãe e o pai participando ali daquele momento, não só sentado, assustado. Então, para que esse ambiente, claro que o ambiente de centro cirúrgico, ele é um ambiente hostil, ninguém se sente, né, independente da cirurgia, for uma cirurgia estética ou uma cesariana, que são cirurgias mais de felicidade, seria assim, né, de chegada do nenê, mas é um ambiente hostil. Então a cesariana tem e deve transformar-se em ambiente hostil em um ambiente acolhedor para esse nenê e para essa família. Uma pergunta de curiosidade que às vezes acontece é esclarecimento, né? Dúvidas aqui sobre a gestação. É normal o sangramento no início da gravidez ali? Não. Todo sangramento na gestação e principalmente no primeiro trimestre deve ser avaliado. Então, um dos primeiros sinais de abortamento é o sangramento vaginal. Então, se tem sangramento vaginal, deve-se procurar o seu obstetra, deve-se procurar o atendimento. Agora, uma outra pergunta, tipo assim, a ansiedade e estresse, tipo assim mesmo, de repente com o primeiro sangramento, ou ali, isso pode fazer mal para o bebê? Pode, tem estudos mostrando que ansiedade e depressão têm relação com malformações e relação também com prematuridade. Então, sim, ansiedade, depressão, ambiente familiar hostil, né, situações de vulnerabilidade são, sim, fatores de risco importantes na gestação. Doutor Nelson, mas então como que a mamãe, de repente, ela pode controlar essa ansiedade e esse estresse aí durante esses 9 meses? Porque são 9 meses ali, né? Então, esses 9 meses tem que se controlar, né? É muito difícil, né, Mauro? Então, porque são 9 meses com ansiedade e tudo. Se você tem um ambiente familiar mais favorável, então, todo esse grupo de apoio, toda essa rede de apoio, apoiar essa gestante, encorajar, empoderar ela. Mas é importante também o trabalho da psicóloga, o trabalho, se é uma paciente que está na UBS, dos agentes de saúde,
para fazer um diagnóstico precoce e prevenir essa ansiedade, essa depressão nessa mulher. Porque essa gestante pode começar numa depressão gestacional e ir para uma depressão pós-parto. Fazer um transtorno de ansiedade agora e depois lá na amamentação ter um transtorno de ansiedade, diminuir lactação. Então é importante para a gente cuidar todo atendimento médico, aquele diagnóstico na consulta, mas encaminhar para um psicólogo, as próprias agentes de saúde perceber, também pedir para ir no psicólogo também as rodas de gestante, para que elas vejam que o que está acontecendo pode ser normal, tá? Que está tudo bem. E que elas encontrem outras mulheres com as mesmas experiências e vejam qual a realidade, tudo para se acostumar e ficar mais tranquila durante a gestação. Doutor, e assim, quais que são os maiores riscos da gravidez após os 35 anos? Porque a gente está vendo que muitas mãezinhas aí estão esperando tempo. Primeiro querem estudar, primeiro querem ganhar dinheiro, primeiro querem fazer um monte de coisa e deixam para ter os filhos depois dos 35. Isso preocupa um pouco? Um pouco sim. Por quê? Porque aumenta o índice de diabetes gestacional, o índice de hipertensão na gestação, de algumas malformações. Não é nada proibitivo, por exemplo, não, a partir dos 35 anos não pode gestar. Não, não é isso. Aumenta o risco. Então, se você comparar uma mulher de 35 e uma mulher de 30 anos, aquela mulher de 35 anos tem esses riscos aumentados. Mas, falando dessa maternidade mais tardia, que está se procurando hoje no mundo de hoje, a partir dos 35 anos se torna mais difícil engravidar. Então, vai diminuindo muito a reserva ovariana. Então, é importante que a mulher tenha algumas alternativas. Por exemplo, o congelamento de óvulos. Então, ali a partir dos 30, você vê, a mulher vê, não, eu vou demorar mais 5 anos, 6 anos para ter filho. Se programar, ver como que está a reserva ovariana dela, fazer uma avaliação pensando na fertilidade. É um assunto que ele tem muito tabu também, né? Qual é a hora de se gestar? Quando se deve ter filho? Mas é importante a gente colocar que não se tem uma hora exata, mas é importante se pensar nesse sonho. Então, ali a partir dos 30 anos, ver como é que está a reserva ovariana e tentar se programar. Doutor, a pessoa vai tentando se programar, né? Como que ela pode ter, então, uma gestação saudável? Assim, a mulher tentar não aumentar o peso, que às vezes ela se preocupa, né? Porque isso também pode comprometer risco para a criança também, né? Por isso que a gente fala que é importante o acompanhamento do pré-natal, todo esse acompanhamento ali. Né? Sim, é importante desde o pré-concepcional. Então, a mulher que quer engravidar, procura atendimento, ver como é que está toda a situação bioquímica dela, hormonal. E aí, né, vai fazendo um plano nutricional e até um plano de exercícios para ela. Tem pergunta no TP pra gente, doutor. Vamos lá. Doutor, tive 2 cesarianas. É possível um parto normal? A Gabi perguntou pra gente. A Gabi, obrigado aí pela pergunta. É possível, né? Então, como equipe acolhedora e que respeite essa decisão da Gabi, a gente consegue sim assistir um parto normal depois de 2 cesarianas. Eu já assisti um parto normal depois de 4 cesarianas, né? E outros vários depois de 3 cesarianas. Então sim, é possível e com segurança. Tá vendo, gente? Mas o importante é ter o acompanhamento, é o cuidado, se preparar para esse momento tão especial que é o nascimento. É um filho, né? Então, por isso que as mãezinhas têm que ficar atentas, procurar o seu ginecologista, fazer todos os exames, tá? E tá ciente que é um filho, né, doutor? Sim, tá ciente que ela não carrega só um filho, ela carrega uma esperança, é uma sementinha que vai dar um fruto grande, né? O que eu sempre falo para as gestantes e tudo, que ela está carregando a esperança, o futuro da nação, o futuro de tudo isso. E sempre tem aquela coisa, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? E eu sempre falo, não, que filhos a gente vai deixar para esse mundo? Porque o mundo é assim. Quem vai mudar esse mundo, melhorar esse mundo, será a nossa geração que está vindo. E como obstetra a gente traz essa geração. Então não é nada melhor, já dizia um obstetra, que a melhor forma de se mudar o mundo é mudando a forma de nascer. É isso aí, doutor. Gratidão. Obrigado.